Está começando mais um Diário de Pernambuco TV. No último dia 13, Robson José dos Prazeres é preso na cidade de Moreno, na área metropolitana do Recife, após violar medida protetiva e assassinar a facadas seus dois enteados. Jéssica Nascimento, mãe das crianças, havia registrado em 2015 uma queixa contra Robson. A partir da Lei Maria da Penha, Jéssica teve direito à medida protetiva desde então. Mas afinal, o que de fato significa ter uma medida protetiva e qual a sua eficiência? A medida protetiva, ela é uma garantia que veio junto com a Lei Maria da Penha, uma garantia que foi uma briga de vários movimentos sociais, né, somente dos movimentos feministas. Muitas vezes os crimes que os violentadores cometiam, ou então mesmo por causa do próprio andamento processual, não existia uma garantia de que esses violentadores não poderiam chegar perto das vítimas. Então a medida protetiva ela vem justamente para garantir que não só com a prisão possa existir um impedimento para que esses violentadores cheguem perto das mulheres. Nós namoramos 8 anos, noivamos, casamos, né? E ficamos casados 17 anos. No início, as agressões eram só, né, psicológicas, né? Tormentas só psicológicas. Então, no sentido de, tipo, me diminuir, né? De escolher minha roupa, dizer que eu não sabia me vestir, esse tipo de coisa. Até ir avançando, né? Para as agressões físicas quando ele se aborrecia. Você perceber que é uma relação abusiva é uma linha muito tênue. Eu sou advogada e trabalhei muitos anos, inclusive em defensoria pública, e lidando com esse problema contra as mulheres. E quando eu me vi vivendo isso, eu não tive essa força e essa postura. Hoje, qualquer pessoa, e aí no caso que a gente está falando de mulher que recebe algum tipo de violência doméstica, tem que procurar a Polícia Civil, para que a gente instaure a medida adequada, que solicite as medidas protetivas, se assim ela desejar. Se estiver no prazo do flagrante delito, então a gente pode mandar imediatamente uma viatura tentar fazer a captura desse agressor. Claro que, se a violência está ocorrendo naquele momento, ela pode ligar para a Polícia Militar, ligar para o 190 para que alguém chegue naquele momento e cesse com a violência. Existem alguns centros de referência onde também faz esse acolhimento dessa mulher vítima com avaliações psicológicas, com esse atendimento, com advogados da área que vai junto com a mulher, junto com a equipe de policiais, fazer com que esse procedimento caminhe mais rápido para que ela não sofra nenhum outro tipo de violência. Nós tínhamos uma relação já abusiva, uma relação onde ele queria manter uma relação aberta, né? E meio que impôs essa situação para mim. Minha vida passou a ser um inferno, tipo, quando chegava nos finais de semana, porque eu sabia que eu era obrigada, né, a fazer o que muitas vezes eu não estava com vontade. Nessas situações, ele sempre filmava, ele sempre fotografava, sabe? Inclusive, quando eu resolvi realmente colocar fim na relação, foi uma das coisas que ele usou para me ameaçar. No início, querendo me forçar a ter relação com ele, dizendo que se eu tivesse relação com ele, ele apagaria esse HD com essas imagens, sabe? Pensei em denunciar algumas vezes e nunca tive coragem. A medida protetiva pode ser solicitada por qualquer mulher na delegacia, quando a mulher vai fazer algum boletim de ocorrência, mas também pode ser solicitada em um processo judicial autônomo, através de advogado ou da defensoria pública. O familiar, ele pode só informar a polícia o que está acontecendo. Então depende muito de caso a caso, né? Qual é o tipo de violência que o agressor provoca e quais são as medidas que podem ser aplicadas que podem coibir essas violências. Eu solicitei as seguintes medidas: que ele não pudesse se aproximar de mim, que ele não pudesse frequentar o meu ambiente de trabalho, porque eu fiquei com medo, né? Que ele não pudesse frequentar os lugares em que eu tivesse, né? E que ele fosse obrigado a devolver o HD. Obviamente que eu sei que ele pode ter feito 200 cópias. Eu percebi que à medida que eu registrasse a queixa, ele ia tomar consciência de que se ele vazasse qualquer imagem dessa, ele seria diretamente responsabilizado, porque só ele tinha isso. Quando eu fui na delegacia, algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, você registra a queixa numa sala onde tem várias pessoas. Então eu estava narrando minha história e do lado tinha outra moça narrando a história dela. Então vamos que não é muito agradável. Quem me escutou
foi um homem, né? Não por ser um homem, eu acho que isso aí não tem nada demais, mas, por exemplo, a moça que estava sendo atendida ao lado, ela estava registrando queixa do marido que tinha batido nela, na verdade tinha empurrado ela, e ela levou uma queda e machucou o braço. Eu lembro que ele falava o tempo todo, o rapaz que estava conversando com ela, olha, a senhora tem certeza, né, que a senhora vai registrar, porque depois a senhora não pode desistir, viu? Nossa, olha o que ele fez, tipo, ele totalmente desencorajou ela. E a própria Lei Maria da Penha, no caso da solicitação das medidas protetivas, não abre espaço para o contraditório, ou seja, o acusado não é ouvido nesse momento. Não caberia aos policiais, né, que fazem esse atendimento questionar esse tipo de situação. A gente também não está dizendo que a mulher, se não tiver falado, relatado a verdade, ela também não será responsabilizada. Não é isso. O que a gente quer é que, à medida que a mulher vítima busque a justiça a ampare adequadamente, sem que ela sofra nenhum outro tipo de violência, né, ou constrangimento nessa busca da justiça. E aí, quando você vai, depois você é chamado, e aí você tem que levar 2 testemunhas, né? E aí, se você não tem as 2 testemunhas, pelo menos o policial disse lá, se não tiver as 2 testemunhas, é como se a coisa parasse por ali. Se eu sou agredida dentro da minha casa, ninguém viu e eu não tenho testemunha, e aí como é que fica se eu não tiver testemunha para levar? Quem define é a justiça. No ano passado teve uma tentativa de modificação da lei para que os delegados pudessem aplicar as medidas protetivas. Porque, às vezes, o que acontece? Você chega aqui, pega a pessoa em flagrante e a mulher diz aqui, ó, eu não quero representar, um crime de ameaça. Mas o cara tá aqui. Aí o que é que você fazia, o delegado? Olha, tome ciência que ela pediu as protetivas. Então, ele já saía da delegacia sabendo que se aproximar de novo da mulher, ele pode ser preso. A lei determina que em 48 horas, o juiz tem que analisar o pedido das medidas protetivas. Mas vai ainda para ele ser intimado. Aí o que acontece? A gente faz aqui, tem que remeter para o juiz, aí o juiz tem que intimá-lo dessa decisão das protetivas, o que demora mais um tempo. O ideal seria o seguinte, o delegado e a justiça, né? Então, assim, tanto a decisão de você requerer uma medida protetiva, quanto a decisão de você querer revogá-la, acaba demorando na justiça coisa de 4 a 6 meses. E é por isso que o índice de feminicídio, né, continua sendo muito grande, continua aumentando no Brasil, somente em relação às mulheres negras. Eu registrei a queixa, teoricamente, a medida protetiva tem que ser concedida em até 48 horas, né? E eu esperei mais de um mês. Se fosse para ele, né, fazer alguma coisa, se ele quisesse, ele teria feito. Imagine uma mulher que não tem conhecimento jurídico, que muitas vezes vai sozinha na delegacia, não tem advogada, chega na defensoria, a defensoria está lotada, não tem ninguém para ir com ela e ela vai sozinha. Como é que fica? Essa mesma polícia que deveria estar protegendo essas mulheres e deveria garantir a aplicação da medida protetiva, por exemplo, nem recebe essas mulheres de uma forma humana, né? Respeite, escute e acredite principalmente nelas, né? Muitas vezes chega a dizer para as mulheres que para elas desistirem de fazer a denúncia porque o marido vai parar de dar dinheiro em casa. Então existe também uma pressão dentro da polícia. Essa mesma polícia é responsável por fiscalizar se o agressor está cumprindo ou não a medida protetiva. Então a mulher fica realmente entregue à sorte, só com a garantia de um papel, não, uma garantia judicial. Mas é um papel, né, só. Na prática, essa efetividade não é dada porque não existe fiscalização de cumprimento dessa medida. A fiscalização das medidas protetivas, ela pode ser feita por qualquer órgão policial, no sentido que a vítima, sabendo que o agressor está descumprindo as protetivas, é importante que ela acredite que algo vai ser feito por ela. Então, ela pode denunciar a polícia militar, ela pode procurar uma delegacia especializada, inclusive ela pode procurar qualquer delegacia e em algumas cidades existe também a questão da Patrulha Maria da Penha.
certo? Que faz essa fiscalização, passando aos redores da casa da vítima que solicitou as medidas, do trabalho, para ver se há algum risco eminente. Existe uma necessidade também de fiscalização por parte da própria sociedade, né? As pessoas que sabem que um agressor está impedido de se aproximar de uma mulher, essas pessoas ligarem para a polícia, né, para falarem para a polícia que o que está acontecendo nesse caso. O que a gente não vê acontecendo, porque muitas vezes a sociedade tem uma visão preconceituosa de que a mulher que está em situação de violência quer estar lá. Quando as mulheres desistem ou deixam de representar criminalmente contra os agressores, é bem importante frisar que só em alguns crimes isso é possível. Os crimes que são de ação pública incondicionada, como lesão corporal, por exemplo, é um crime que a justiça tem que se fazer presente. Muitas vezes a gente vê essa desistência. Ela se sente culpada pela consequência da denúncia. Eu não queria que ele fosse preso. Eu só queria que ele saísse de casa. Eu só queria que ele não me perturbasse mais. Muitas vezes a família dele, a família dela vai falar, a culpa é sua dele estar preso. E só vai ser desmistificado à medida que a gente for realmente falando, dizendo que elas são vítimas, né? A violência contra a mulher é algo estrutural da nossa sociedade. Então, assim, a gente tem que partir do pressuposto de que essas mulheres, elas já ocupam na sociedade um lugar de submissão, que já é, por si só, um lugar de violência. Existe já um bloqueio pessoal, né, dessa mulher, um medo da culpa, de como as pessoas vão olhar para ela, a vergonha também. A questão econômica pesa muito, porque muitas vezes esse marido ir preso significa que esse marido também vai parar de trabalhar. E muitas vezes a família dessa mulher e os amigos, por culpar e por estigmatizar essa mulher, também não colaboram, né, não ajudam com ela. Então ela acaba tendo que voltar para a situação de violência para poder garantir a sobrevivência dela e dos filhos. Elas acabam sem ter muito o que fazer, e acabam procurando no judiciário, ou em um momento em que a violência está acontecendo e para realmente evitar que morra, ou então como um último momento de desespero mesmo, assim, né? Depois de já ter tentado tudo, de ter tentado falar com a família, com os amigos. E aí diversas outras coisas vão acontecendo nesse meio tempo, porque aí eu acabei me afastando da minha família, sabe? Então, por exemplo, festa de família era uma coisa que ele fazia de tudo, confusão, briga, não sei o que, eu não queria ir. Hoje eu percebo que era uma maneira de me afastar. Eu me vi muito sozinha. Quando eu resolvi terminar a relação, você se vê muito só, porque você se afastou dos seus amigos, e aí você vai pedir socorro a quem? Quando eu decidi me separar realmente, eu fui muito encorajada. Quem me realmente deu coragem foi minha filha. Se eu estava empurrando uma relação abusiva, né, e sofrendo, achando que era um meio de manter meu casamento em prol da felicidade dos meus filhos, porque eu achava que meus filhos iam sofrer se eu me separasse, meus filhos já estavam sofrendo. O novo governo, ele já traz a mulher em uma posição de vitimismo, né? Não vê a mulher como vítima, vê uma mulher que se vitimiza. Ele abrange a quantidade de possibilidades que uma pessoa tem para ter uma arma em casa, por exemplo, né? Quando a gente vai pegar os dados sobre quantas mulheres morrem dentro de casa, por exemplo, é de quase 30%. Para os homens, por exemplo, esse índice é de menos de 10%. Ele chegou a me agredir, ele tinha uma pistola, né? Minha funcionária, que até hoje é minha funcionária, né? Vendo essas agressões sendo recorrentes e tal, escondeu a pistola dele nesse dia, né? E aí foi a sorte, porque ele procurou a pistola para me ameaçar, dizendo, eu vou mostrar para você como é que se trata uma vagabunda. É uma violência que a maior parte das vezes é realizada pelos parceiros ou pelos pais ou por algum familiar. Muitas vezes o homicídio não acontece, o feminicídio não acontece, não por intenção ou porque o agente não quer, né? Porque o agressor não quer, mas porque ele não bateu o suficiente. Então hoje, quando a gente tem uma possibilidade maior desse agressor ter uma arma em casa, ele pode só ir pegar a arma e atirar na mulher e reduzir muito mais as chances de vida dela. No dia que eu consegui realmente tirar ele de casa, sabe? A sensação que eu tive de liberdade, mas não é liberdade de sair, de fazer nada, é liberdade de poder respirar, sabe? Mas ainda assim, você fica, sabe, com os vestígios, com medo de algumas coisas. Por mais que você tenha sofrido tudo isso, né? É como se você que tivesse errada, sabe?
sensação é meio que de conivência, sabe? As pessoas tratam como se aquilo fosse normal, sabe? Então parece que ou você é a errada ou você é louca, entendeu? A lei, ela além de trazer medidas que são punitivas, ela traz também medidas educativas. E nesse sentido também, a gente não tem uma aplicação dessas duas coisas, porque aqui no Brasil, infelizmente, a punição, ela importa mais do que essa educação. Então, assim, não existe também uma conscientização, um trabalho de conscientização desses agressores, do que essa violência significa, por que é necessário parar com elas, por que a mulher não é propriedade deles. Então, isso tudo caminha junto para que a medida protetiva, embora seja um avanço, né, tanto da luta das mulheres quanto do próprio judiciário também, no sentido de proteger, sem precisar existir uma prisão, porque a gente também sabe que a prisão em si não educa ninguém, nem traz ninguém de volta, né? O que é de novidade que a lei trouxe recentemente é o crime de descumprimento das medidas protetivas. Então, é muito importante ser dito isso para a mulher que é vítima, que se ele não cumprir as medidas, ele pode ser, inclusive, preso em flagrante delito por esse descumprimento. Só que, vendo e atuando nos casos de violência contra a mulher, o que eu percebo é que se não existir a prisão do agressor, essa agressão continua e muitas vezes resulta em morte da vítima. Então acaba que os próprios homens desrespeitam essas medidas protetivas, as mulheres estão em situação de vulnerabilidade e têm medo de se defender delas, a sociedade julga e não protege, e o judiciário e a polícia andam juntos de uma forma machista e sem dar a efetiva proteção a essa mulher. Em um país que a violência contra a mulher é reduzida, esse país é muito mais desenvolvido, por exemplo, né? Então eu aposto nisso, assim, eu aposto que se coletivizar, acreditar que somos capazes de mudar as coisas, porque nós somos capazes de mudar, e continuar o processo de resistência é o importante.